apresentar então o próximo passo. Desde já agradecer ao professor Emílio Gomes, portanto, esta visão sobre o problema que, no fundo, nos põe numa escala de espaço alargada. Portanto, pertencemos a um mundo global e, portanto, temos que pensar globalmente. Penso que foi a grande mensagem que o professor passou. E agora convidava a doutora Susana Fonseca, que está aqui como representante do Instituto de Ciências Sociais e não no Minuto Verde, como representante nessa área, portanto, para moderar o próximo debate que tem o doutor Daniel Deusdado, pedia por favor de poderem vir então para a mesa, o engenheiro Roberto Branco, a doutora Sofia Santos e o professor José Manuel Mendonça. Portanto, a doutora Susana Fonseca está aqui e vai apresentar, portanto, o resto dos convidados e o debate, dizendo só que é doutorada pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e, portanto, é aqui neste papel também de parceira do projeto que vem aqui moderar esta sessão, que espero que seja muito profícua e que tenha muitas questões depois da audiência. Muito obrigada. Bom, então boa tarde a todos. Enquanto estamos ainda nesta componente técnica, para todos ficarmos preparados para podermos participar neste debate. Também gostava de agradecer ao Dr. Emílio a apresentação que nos fez e acho que lançou já aqui muitas questões relevantes para o debate. Portanto, como também já foi aqui referido, nós agora vamos ter um momento de painel, portanto, os nossos excelentes comentadores que aqui estão vão começar por também lançar algumas ideias, dar a sua perspectiva sobre o tema, fazendo ligações também à comunicação que ouvimos anteriormente e depois então daremos espaço à plateia, porque a ideia de facto destes debates é debater e sei que já estamos, pronto, um bocadinho a derrapar na hora, mas penso que também não haverá problema de derraparmos um bocadinho para depois, já que estamos aqui todos, aproveitar para debater estes temas, não é o tema, são estes temas tão relevantes. Bom, eu estava a pensar seguir a ordem tradicional, ou seja, que aparece no programa, mas pronto, sendo mulher, vou se calhar dar aqui a palavra em primeiro lugar, uma vez que ela ficou numa das pontas, à Sofia Santos, que é alguém que eu já conheço há bastante tempo, portanto é alguém que tem uma formação na área da economia, um doutoramento nessa área, mas que tem desenvolvido muito o seu trabalho nesta componente da sustentabilidade, da economia e sustentabilidade. Está neste momento também como presidente da Cap Evolution, que é uma organização, uma ONG recente, que procura promover este tema da sustentabilidade, do empreendedorismo, junto dos mais jovens, portanto a ideia de criar uma nova geração. E, portanto, também sem mais delongas, se calhar dava então a palavra à Sofia para ela nos dar a sua perspectiva sobre estes temas e sobre o que já ouvimos hoje. 7 minutos, mais ou menos, para depois termos tempo também para falar com a plateia. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que foi feito e considero que estes debates são de facto muito importantes. Mas, se calhar, antes de eu começar, só queria fazer uma pergunta. Eu tenho esta mania de fazer perguntas. Que é, está alguém aqui na área que é formado em Economia ou Gestão? Na plateia. Pronto, já tens a resposta. E eu sou economista de base, tenho mestrado na área da economia, doutoramento, depois nos temas da sustentabilidade e como é que o setor bancário pode promover o desenvolvimento sustentável, isto é, a economia verde. E, portanto, eu acho que o principal problema de tudo isto é que os economistas e os gestores nunca falam destes temas, nem percebem. E enquanto isso for assim, nós não vamos ter economia verde de coisíssima nenhuma, porque não vai ser possível. Porquê? Porque quem vai gerir as empresas e quem vai tomar as decisões de investimento são gestores que nunca aprenderam a questão de uma análise de uma cadeia de valor. Eu, por exemplo, eu também dou algumas aulas no ISCTE, na cadeira de Ética e Desenvolvimento Sustentável. Dou aos mestrados, portanto, já são jovens dos 22 aos 25 anos. É uma turma internacional, portanto, as aulas são em inglês e estão lá vários países representados. E durante as primeiras aulas que eu dou, aqueles 40 alunos divididos em duas turmas, aqueles 60 alunos, ou quase 80 por vezes, divididos em duas turmas, nas primeiras aulas acham que eu sou completamente doida e não percebem o que é que estão ali a fazer.
Porque eu pergunto-lhes, por exemplo, qual é a cadeia de valor na perspectiva deles associados ao café. E, portanto, eles não sequer se preocupam se o café existe, nem se preocupam se há pessoas a trabalhar no café. Portanto, eles são formatados na área da gestão, a começar na área da produção, transformação, logística, venda, marketing. Chegam ao marketing, venda. E acabou, e eu pergunto-lhes, ok, não há pessoas a trabalhar e o café vende aonde? Vende o espaço? E depois eles questionam-se, pronto, é isto que se ensina nas escolas de gestão e das escolas de economia. E, portanto, quando for assim, nós não vamos ter a economia verde de coisíssima nenhuma, porque os gestores e os economistas que definem a política pública e os gestores que depois vão tomar decisões de investimento em fábricas, por exemplo, nunca aprenderam sobre estes temas e vamos ter presidentes de empresas em áreas de produção que vão gerir e vão tomar decisões e não fazem a mínima ideia do que é um processo produtivo, porque nunca visitaram uma fábrica. E estão a gerir fábricas e estão a gerir empresas que têm várias fábricas. Portanto, no meu ponto de vista, como economista, enquanto se ensinar economia da mesma forma que eu a aprendi e da mesma forma que ainda 95% do ensino é feito, nós não vamos ter economia verde nos próximos 20 anos, porque quem vai tomar decisões não está informado sobre isso. E por isso, para terminar, é que surge um bocadinho a questão da associação e o papel de tudo isto, que eu achei até como professora, e dou poucas aulas, portanto é um tema que não é um tema que as faculdades desejem massificar ainda, sente-se o quê? Sente-se que se de facto nós estamos a apontar para uma economia em 2020, que é já amanhã, 7 anos, eu acho que é muito pouco tempo, estamos a apontar para uma economia 2030 e 2050 e estamos a continuar a educar um conjunto de jovens para uma economia dos anos 80, que não existe. E portanto, enquanto isso for assim, enquanto o sistema de educação não se atualizar perante o novo enquadramento que temos atualmente e de futuro, enquanto o ensino não for atualizado ao nível da economia de gestão, nós temos um enquadramento bastante difícil. Por isso é que eu acho que este tipo de debates são fundamentais, mas eu ainda não vi uma ordem dos economistas a fazê-lo desta forma, com várias dinâmicas, com engenheiros, com pessoas do ambiente, pessoas da área do ordenamento do território, etc., porque os economistas têm uma determinada linguagem, os gestores, que têm a ver precisamente com o que referiu, do que é isto do lucro, não é? Rentabilidade. Mas rentabilidade não é rentável como quando disse há pouco, da questão do milho biológico, que não ser rentável, a minha pergunta imediata foi, mas não é rentável, estamos a falar a quantos anos, não é? Quer dizer, o que é rentável? Não é suposto as organizações nem as pessoas enriquecerem em 2 ou 3 anos. Não é suposto os mercados vivermos à conta da especulação dos mercados financeiros e temos lucros imensos em 5 anos. É suposto haver tempo para maturar as ideias, haver investigação. 10, 15 anos de retorno não é bom. Porquê que não há de ser bom? Porquê que de repente o tempo encurtou? Porquê que de repente temos de fazer tudo para ontem? E é com essa opção de fazer tudo para ontem que nem sequer chegamos a depois da manhã. Que eu acho que é mais ou menos o caminho em que estamos agora. Eu vou terminar. Ok, obrigada, Sofia, por essa capacidade de síntese. E então também, já que deste o mote para esta área mais empresarial, se calhar passava ali ao Roberto Branco, pela sua experiência enquanto gestor do capital de risco e fundador da Beta Capital, para nos dar um pouco a sua perspectiva também, um pouco, não direi do outro lado, porque já sei que também nessa empresa, não obstante sendo gestor de capital de risco, não há propriamente muitos gestores nem economistas, portanto também tem uma outra visão, mas se nos quisesse dar então, partilhar connosco essa sua perspectiva. Ora bem, eu ia ainda mais atrás do que a minha experiência de gestor de capital de risco. Eu ia ao meu 7º ano do liceu, em que na filosofia havia sempre a teoria racionalista, a teoria empirista e a síntese, que eram os tipos que tinham razão. E eu acho que este problema devia ser repensado um pouco a essa altura. Porque não há uma dicotomia entre reindustrialização, na minha opinião, entre reindustrialização e o novo paradigma presente ou futuro da sustentabilidade, de uma maneira... Não tenho nada contra os sportinguistas, mas gosto mais do que da economia verde. E essa questão, eu acho que
nos deve fazer refletir. Nós falamos muito em reindustrialização, tem a ver com a questão do tempo, porque nós temos saudades, mais ou menos conscientemente, dos crescimentos elevados das taxas das economias a crescer a 3%, 4%. E quando isto começa a andar mais devagar, nós dizemos que era bom, se calhar, era reindustrializar, porque apressava esses crescimentos no curto prazo. Mas a questão não pode ser vista dessa maneira, porque nós temos de pensar, reindustrializar como? E mesmo a reindustrialização deve ser pensada com o conhecimento. Não pode ser indissociada, mesmo em termos gerais e teóricos e em abstrato, indissociada do conhecimento. E no caso concreto da reindustrialização, o conhecimento mais ou menos, ou tem uma grande área de sobreposição relativamente à intensidade tecnológica. Há pouco foi referido a indústria dos sapatos. Este é o paradigma português para 2014, porque está muito recente e todos nós nos lembramos, mas aquilo que eu acho é que, e no setor dos sapatos passou-se muito isso, quer dizer, o setor deixou de vender sapatos e passou a vender, entre aspas, máquinas para a indústria do calçado. E máquinas para a indústria do calçado é todo o conhecimento e apetrechos que estão ligados a um determinado setor industrial onde, por razões várias, se evoluiu muitíssimo. E a questão das economias abertas e das pequenas economias abertas, como é o nosso caso, nós não podemos esquecer que em Portugal o crescimento económico não pode ser feito à custa do mercado interno, porque nunca atingiremos escala. Portanto, nós teremos sempre uma indústria nascente em fatores que nos diferenciam, falou-se há pouco das florestas, fala-se agora muito do mar, não é? Que toda a gente fala do mar e pouca gente sabe nadar, mas temos outros fatores de diferenciação. Um deles é o conhecimento e a qualidade do nosso sistema científico tecnológico, do sistema de ensino, e que tem de ser integrado na economia. Portanto, quando nós falamos em reindustrialização e nos bens transacionáveis, toda a gente fala muito e gosta muito acha que está muito de moda, mas é bens transacionáveis de elevada densidade tecnológica, porque senão estamos a tirar esta população para os anos 60 e para quê? Para os baixos salários, para a imigração, para o retomar de todo esse ciclo. Portanto, eu acho que nós temos de pensar na reindustrialização nos produtos transacionáveis, mas sempre à luz desta ótica da densidade tecnológica e da utilização dos recursos endógenos. E o conhecimento é um desses recursos, porque os salários de mão de obra altamente qualificada em Portugal não têm comparação e são um fator de competitividade distintivo enorme relativamente às outras empresas europeias, nossas concorrentes das nossas empresas próximas do conhecimento, e aqui de facto já estou a reportar muito à minha experiência profissional recente, e temos de apostar nisso. Quer dizer, não podemos pairar e ser como nos anos 80 uma economia de serviços, temos de ser uma economia próxima dos bens transacionáveis, mas não como nos anos 60, os bens transacionáveis com a incorporação da intensidade tecnológica e do conhecimento. Se calhar aproveitava só para fazer uma questão, e acha que há essa consciência generalizada ou não? Ou seja, aqui temos também o problema que o professor Emílio referia dos diversos pontos de vista. Claro, isso temos sempre, mas estou a dizer, se lhe parece que há essa perspectiva, até em termos políticos e não só, da própria sociedade, essa valorização do conhecimento. Ao ver tão pouquinha gente aqui, acho que não. Ok, uma resposta curta para a minha questão. Bom, e já que estamos a falar de conhecimento, aproveito então para passar aqui ao José Manuel Mendonça para nos dar também a sua perspectiva sobre este tema e sobre a sua experiência também de lidar com estas questões de risco. Muito obrigado pelo convite e por estar aqui. Eu repito o que disse o professor Emílio Gomes, não podia dizer não ao professor Pinto Paixão, mesmo sem saber muito bem o que podia vir cá fazer. Eu não resisto a fazer aqui, antes de deixar 3 ou 4 mensagens, de fazer 2 comentários sobre aquilo que a Sofia disse.
Primeiro, relativamente aos economistas. O professor João Ferreira do Amaral costuma dizer, ou costumava dizer, e acho que dirá ainda, que os economistas, não há economistas em Portugal que precisam de economia industrial. Viciaram-se nos serviços, nas telecomunicações, na banca, nos serviços financeiros, nos seguros, nos tais negócios rápidos, e perderam a colagem à realidade. Ninguém percebe de economia industrial. Por isso é muito verdade aquilo que diz as cadeias de valor. Outro comentário sobre o problema do enriquecimento rápido. Há um professor e autor de Harvard que ensina gestão de tecnologia e inovação, chamado Clayton Christensen, que escreveu 2 livros, um chamado The Innovator's Dilemma e outro chamado The Innovator's Solution. No capítulo 0 deste último livro, que foi escrito em 2006, portanto antes da crise, ele escreveu um capítulo fantástico que se chamava O Paradoxo do Crescimento, The Growth Paradox. E lendo aquele capítulo, e acredito-me no que ele dizia, nós dizíamos assim, vem aí uma crise que isto vai arrebentar tudo. Porque ele explica porquê. Precisamente por causa dessa ganância de crescimento a 2 dígitos. Os gestores foram pressionados pelos mercados, pelos acionistas, a crescer. Quem crescia 2 ou 3% era despedido. Era preciso crescer 7, 8, 10%. E cresce, segundo ele dizia, de 2 formas, assim rápido. Mergers and acquisitions, e as empresas começaram a comprar outras à toa, sem perceber da tecnologia, dos mercados, da cultura e tal, e ele diz lá os desastres, de bilhões de dólares de desastres. E por outro lado, o que se chama o high-tech, high-growth, a moda do alta tecnologia e tal. Eu costumo dizer que high-tech eu sei o que é, high-growth só depois de ver, não é? Que também dá outros desastres. Portanto, é muito interessante perceber, e estou 100% de acordo com o que disse. Mas agora, tentando deixar as minhas meia dúzia de ideias, eu concordo com o que disse. Isto não é reindustrialização versus economia de sustentabilidade. Isto é reindustrialização através dos recursos. Isto é alavancando os recursos naturais. É assim que eu entendo. E não é um regresso ao passado. O passado morreu. O modelo económico acabou, fechou, não há hipótese nenhuma. É uma reindustrialização com alteração do tecido económico e do tecido empresarial, e de 2 formas. Uma foi o que fez o calçado, e o que está a fazer o têxtil, e a mecânica, que é embeber conhecimento, tecnologia, passar a montante da cadeia de valor, incorporar design, ter marcas, na medida do possível, e os sucessos dessa indústria dita tradicional, que eu me lembrava que os meus colegas do Inesco Lisboa, há 20 anos, diziam: epá, vocês metem-se com o calçado, com esses tipos de pessoas. Isso vai tudo à falência. Vamos ser a Califórnia da Europa, semicondutores e software. Vai ser o que a gente vai ser. Não calçado, essas empresas pequenas e médias empresas, não, vai tudo fechar. Na altura o Sr. Porter falava nos clusters, ninguém sabia muito bem quando o Miguel Amaral os trouxe cá, mas de facto verificou-se o que o Porter fez. Tem razão. Tem razão. Máquinas de corte de água, CAD/CAM, qualidade, design, etc. Foi o segredo. Foi o segredo. Portanto, por um lado isso. Por outro lado, as novas empresas de base tecnológica e as pequenas coisas que se foram criando, com base em conhecimento, a indústria de software exporta hoje em dia centenas de milhões de euros. Centenas de milhões de euros. Há 20 anos eram spin-offs das universidades, aqui e ali, timidamente. Bom, portanto, é assim que se vai mudar o tecido, porque não há futuro sem mudar o tecido das empresas. E os recursos endógenos, obviamente são um caminho. E eu também concordo com o que disse. Não é só a floresta, o mar e as energias, etc. É o talento. E temos que conservar e utilizar esse talento da tal dita cuja geração mais qualificada de sempre, porque esse talento é precioso. Embora haja muitas lacunas. Há lacunas nos gestores, que não sabem gerir. Há lacunas em áreas em que nós não temos. Nós não temos marketing, pessoas para marketing e vendas internacional. Quem é que nós temos? Não temos pessoas. Não existem no mercado. Não há pessoas com experiência. As empresas tentam recrutar. Às vezes é preciso recrutar ao estrangeiro. Portanto, nós temos muito talento, mas também nos falta muito talento, sobretudo na área da gestão. E, finalmente, 2 questões estratégicas que eu gostava de deixar. Uma, do ponto de vista das empresas, e outra do ponto de vista do Estado. Do ponto de vista das empresas, não se consegue competir nos mercados globais porque se quer. Consegue-se porque se é capaz. E as empresas têm que perceber qual é o seu posicionamento na cadeia de valor, qual é a parte que podem ocupar nas cadeias de valor globais,
E quais são as parcerias internacionais que têm que fazer para jogar esse jogo. E os que têm sucesso mostraram que foram capazes de fazer isso. Antes dos outros. Por outro lado, o Estado, se tiver políticas públicas adequadas, pode fazer crescer cá dentro, com base em conhecimento e em inovação, clusters e competências industriais que depois a gente possa exportar. Bem ou mal, houve um governo que apostou nas renováveis, bem ou mal, e bem ou mal nós temos um cluster industrial e tecnológico na área das renováveis, ponto final, que gera emprego, que exporta. Claro que há alguém que esteja desconfortável porque 70% da energia elétrica produzida em Portugal foi só de renováveis. E há alguém que está desconfortável que 97% da energia elétrica produzida nos 3 primeiros meses foi só renováveis. Quem? Os que investiram nos fósseis, etc. Eu não estou agora a dizer se... Agora, o que é preciso é... Será que há outros setores em que se podem fazer outras apostas? Será que se podem melhorar as apostas nestes setores? E, finalmente, tudo isto tem que obedecer a uma lógica, a uma estratégia global e integrada. E, por isso, espero que o esforço, nomeadamente, que foi feito nas regiões com a estratégia de especialização inteligente, não seja deitado ou não seja colocado na gaveta pelo Governo. Espero que não. Espero que os atores regionais não deixem, porque isto precisa tudo de uma estratégia depois integrada e uma visão holística de tudo isto. Ok, muito obrigada. Agora aproveitava para fazer também uma questão complementar, uma vez que também está na área de investigação, numa área diferente da Sofia, não é? Portanto, mais na área de engenharia. Acha que as faculdades de engenharia, neste caso do Porto, que é onde está mais ligado, mas do conhecimento que tem, acha que já estão a preparar essa nova geração? Bom, não será o dos gestores porque não os têm lá, mas se calhar muitas vezes vamos ter gestores que são engenheiros e não com uma formação de base em gestão. Acha que, da sua experiência, esse passo já está a ser dado? Porque fala dessa mudança que parece que, ouvindo a Sofia, daquele lado não vem. Portanto, vem deste lado? Eu acho que em muitas áreas o futuro já começou. Agora, não podemos tomar a árvore pela floresta. Eu há bocadinho estive numa reunião com o atual secretário de Estado de Inovação e Competitividade e tive que discordar dele pela opinião talvez um bocadinho simplista relativamente à relação Universidade e empresa. Eu fico irritadíssimo quando alguém diz que a Universidade está de costas para as empresas. Fico irritadíssimo. O ex-dean do MIT, o Eckowitz, costumava dizer: "No knowledge of university enterprise relations is dangerous, but only a little knowledge is even more dangerous." O perigo é as pessoas que têm uma visão parcial, insuficiente das coisas. Eu diria o seguinte: há muitas universidades, muitos centros de investigação, em muitas áreas. As engenharias é mais fácil. É muito mais fácil. Porque há empresas, porque há mercado, porque há projetos conjuntos, etc, etc, etc. Eu diria que algumas áreas de engenharia é facílimo. Hoje em dia, desde há uns anos, informáticas, automação, gestão industrial, energia, etc. Há uma procura brutal, nós temos competências enormes e, de facto, há uma ligação fortíssima. E a sustentabilidade já lá está? E a sustentabilidade já lá está. Obviamente que não podemos dizer agora que a Universidade Portuguesa é... Mas não pode ser toda a Universidade Portuguesa. Nos Estados Unidos, só 1 em cada 7 investigadores e professores é que trabalha com as empresas. Só que o problema é que nos Estados Unidos as empresas, na sua cadeia de valor, vão muito mais a montante. E nós aqui em Portugal temos que ir muito mais a jusante. Porque as empresas, num tecido de PMEs fragmentado, sem recursos financeiros, tecnológicos, etc., etc., não são capazes de vir tanto a montante. Portanto, eu diria que isto existe, que isto é possível, que já se passa. Eu não posso revelar números, mas nós somos acionistas de uma empresa que está no mercado internacional e que vai ser vendida a uma grande multinacional por muitos milhões de euros, muitos milhões e milhões de euros, só que demorou 10 anos. 10 anos. E overnight success is usually 15 years of hard work. E as pessoas, demorou 10 anos de empresa e antes de já andar de empresa teve 15 anos de investigação. Portanto, tal como eu dizia ao Sr. Secretário de Estado, é preciso alimentar o conhecimento e a investigação para depois poder haver transferência de tecnologia. Porque se nós achamos, e eu sou presidente talvez de um dos maiores institutos de investigação aplicada, mas se achamos que a investigação é só aplicada, estamos a cometer um erro mortal e fatal. É preciso
curar, de apostar a montante no conhecimento e na investigação fundamental para podermos ter transferência de tecnologia depois. Se cortar e se achar que não é preciso investir em investigação mais fundamental, daqui a 3 ou 4, 5 anos não há tecnologia para transferir. Porque não há ciência aplicada e ciência pura. Só há ciência boa e ciência má. E só há empresas e tecnologia transferida a partir de ciência de qualidade. A ciência que não tem qualidade não dá tecnologia para transferir para competir nos mercados internacionais. Toda a gente sabe isto. Ok, muito obrigada. Então passava aqui ao Daniel Deusdado, que pela sua experiência, não é? Enquanto jornalista, enquanto comentador também, segue um pouco a realidade. Ou seja, nós temos aqui algumas visões académicas, da parte mais da indústria, se calhar de quem investe, e agora de quem acaba por andar um pouco com um espírito crítico a analisar como é que isto na realidade se concretiza, não é? Não só por parte das empresas, mas também em termos de políticas públicas. Não sei o que é que nos gostaria de Bom, dizer. boa tarde. Eu estou aqui a representar a Biosfera. A Biosfera tem a particularidade, é um programa da RTP2 que vai fazer, se tudo correr bem, não é certo se corre bem ou não, mas pode vir a fazer 10 anos em fevereiro do próximo ano, o que é em si mesmo um fenómeno de tecnologia de informação, digamos assim, no sentido de se ter conseguido criar um magazine para tentar explicar às pessoas e informá-las sobre os dois lados da questão. É verdade que estamos normalmente mais de um lado da questão do que de outro, por uma razão simples. Quando olhamos para as questões do ambiente, sabemos que existe uma fortíssima pressão de comunicação para vender lucros, resultados industriais, processos de urbanização ou de industrialização e por aí fora. E, portanto, nós assumimos um prisma que é nós queremos dar voz às pessoas que normalmente não chegam à televisão com tempo e que nunca são ouvidas. E, portanto, na nossa história tivemos alguns casos e, portanto, entrando já na questão da reindustrialização ou da industrialização ou das culturas que em Portugal se fazem, quer do ponto de vista florestal, agrícola, energético. O que nós temos sentido ao longo dos anos é que, de facto, o país é profundamente desigual e desequilibrado entre aquilo que as pessoas percebem e percepcionam no seu cotidiano em relação aos valores que a industrialização ou que o progresso traz versus a sustentabilidade. Portanto, nós, ao longo do tempo, o que temos tentado é dar voz às pessoas que defendem o lado da sustentabilidade. Aquilo que nos preocupa é que o progresso é um valor quase indestrutível do ponto de vista da opinião pública. E isso leva por arrastamento com que os políticos tomem decisões no mesmo sentido. Nós estamos numa democracia. A democracia tem feito o resultado interessante para nós portugueses e para Portugal que nós vemos. Somos um país muito mais educado, muito mais, não sei se posso dizer avançado, porque estou a cometer o mesmo erro quando falo em relação ao progresso. Mas somos um país bastante mais próximo dos valores que representam a modernidade. Isso não significa que tenhamos conseguido ser hoje um país melhor. Olho para os 40 anos do 25 de Abril e vejo essencialmente um país que é, já para não falar das colónias, é um país que é metade. Hoje Portugal é metade do que era há 40 anos, porque basicamente é um país que tem o litoral, que tem as pessoas no litoral e que fez com que o seu território levasse uma tal transformação que, em certo sentido, há regiões que são, não digo irreconhecíveis, mas que são muito comprometidas para o futuro. Eu gostei particularmente de ouvir, para além de todos os intervenientes, o que a Sofia disse, porque eu trabalhei durante muitos anos na economia de um jornal, trabalhei no público durante muitos anos, desde a fundação do jornal, estive lá 10 anos, dirigi uma revista de economia e eu próprio tenho uma empresa. E as questões da economia e a noção da absoluta incapacidade de compreender, de travar os mercados e de a universidade, foi completamente evidente isso, como o professor dizia, no crash de 2008, da universidade levar valores para a economia, para a gestão, é de uma urgência que se não a fizermos, tudo o que se possa dizer do ponto de vista
da criação de conhecimento nas universidades e nas diferentes áreas de saber é arrasado do ponto de vista do momento da gestão por duas áreas decisivas do ponto de vista da tomada do poder político, que é a economia e o direito. Onde não há uma inscrição para a sustentabilidade do ponto de vista quer da gestão, quer do ponto de vista jurídico. E, portanto, sem estas duas componentes, não vai haver uma transformação da sociedade. Há do ponto de vista industrial, há do ponto de vista fático, mas depois as decisões são altamente contraditórias. Eu tenho andado num braço de ferro dentro da minha cabeça e tentando publicamente às vezes transmiti-lo sobre a questão da eucaliptização do país, não necessariamente diabolizando-a, mas achando que chegamos a um ponto em que não é possível passarmos dos 25% que temos de eucaliptização para ainda mais, com o Governo numa atitude passiva de dizer é o mercado e, portanto, por um lado, tomam-se umas determinadas atitudes que parece que vão endireitar as coisas, mas, por outro lado, legisla-se no sentido de deixar o mercado tacitamente fazer crescer a área cultivável, mesmo em território agrícola, e, com isso, não ter medo sobre o futuro do país. E, portanto, a posição dos jornalistas, que também é uma posição cada vez mais frágil, e, portanto, a posição da opinião pública está muito à mercê dos lobbies. Os jornalistas hoje não têm nenhuma capacidade para pensar sobre os assuntos. Os jornalistas de televisão, que estão em redações, são máquinas de processamento de notícias. Os jornalistas dos jornais acabam por ser sistematicamente empurrados para um tarefismo, que é hoje fazes uma coisa sobre pesca, amanhã um incêndio, depois uma coisa sobre batatas e a seguir outra sobre futebol. E, portanto, não havendo nenhum tipo de pensamento, a única oportunidade de solução que a sociedade tem é deixar o pensamento mais maturado e mais à superfície a partir das universidades. E isto, às vezes, também é terrível. Porque cada universidade e cada académico tem muitas vezes a sua estratégia. E as maiores e melhores decisões tomadas pelo poder político são sempre sustentadas em parceiros académicos que muitas vezes têm uma agenda própria. E é esta dicotomia sobre os problemas que deixa os jornalistas isolados e deixa a opinião pública descrente sobre tudo. E, portanto, eu creio que só com uma opinião pública um pouco mais informada é possível industrializar ou reindustrializar o país, percebendo que não é possível fazê-lo sem destruindo o território, ocupando as pessoas e formando-as, dando-lhes dignidade no salário e levando este discurso a um nível um bocadinho mais global, porque não adianta termos também realmente ótimos princípios em Portugal e termos uma União Europeia completamente desestruturada do ponto de vista da sua própria percepção de onde é que está o valor e de como é que as coisas se devem fazer, e depois incluindo face aos blocos económicos que estão à volta por aí fora. Portanto, para terminar, dizendo que se alguma coisa eu acho que, enquanto empreendedor, fiz na vida, eu e a minha mulher, a Arminda Deusdado, que é jornalista como eu, foi o facto de, durante uns anos em que foi possível, foi ter tentado criar um programa de televisão chamado Biosfera para dizer qualquer coisa que fosse para 50 mil pessoas por semana, ou 80 mil, ou 100 mil, enfim, aquelas que vão apanhando o programa. E tentar que alguma coisa fique. E esta consciência em Portugal, que começa muito com a Quercus, e muito com as universidades, e com esta percepção de que é preciso mudar os valores, é uma noção fundamental para um outro momento. E eu acho que nós estamos a entrar num outro momento, porque isto das duas uma, ou vai ou racha. Ok, muito obrigada, Daniel. De facto, eu estou com este terminar, assim, não diria quase apocalíptico, porque temos aqui a versão também boa, não é? Mas eu abri então a plateia. Por isso vai. Exatamente. Por isso não vamos dizer que é apocalíptico, mas pronto, é de facto um momento decisivo, podemos dizer assim, não é? Quer em termos dos grandes indicadores, quer até das posturas internacionais das organizações, o discurso está mais ou menos a apontar para o mesmo lado, que é no terreno, as bases ainda não nos mostram, não é? Os indicadores mostram-nos a necessidade, as grandes instituições dizem sim, é esse o caminho, mas depois, em termos concretos, ainda não estamos lá. Mas, portanto, agora abria o espaço de debate à plateia, pedia a quem quiser colocar uma questão que se identifique, e que coloque a questão. Vem o microfone, para que possamos ouvir. É melhor por causa da transmissão. Eu não sou grande orador. Antes de mais nada, quero comentar
Sr. Presidente que está cá, da CCRN. Eu, por aquilo, e a minha opinião, é que... Pode só apresentar-se, peço desculpa, só para nós termos o seu nome, de onde vem. É Dias da Silva, José Dias da Silva, é da Hidroforce, é uma empresa que está ligada à energia, à segunda energia, da qual estamos a ter grandes problemas, porque não é uma energia verde, essa é verde mesmo, que dizem que é verde, muitas que vêm para fazer publicidade, inclusive, peço desculpa, senhor Dr. Daniel Deusdado, que vocês fazem publicidade na televisão, que a energia verde não é verde, é bem vermelha, e eu vou-te explicar porquê. É o seguinte, é pena não estar aqui o Sr. Presidente da CCRN, que eu queria lhe fazer um pedido de coração. Eu quero dizer que a Europa não é sustentável, nem o nosso país, está englobado na Europa, não é sustentável por vários motivos. O motivo número 1 é o seguinte, é que nós, a cada passo que damos, e é mesmo, eu já disse que não tenho muito ainda por cima com o microfone, eu venho para daqui a pouco já se esquece, vai ver. O que é que acontece? Acontece que dizem, em termos de eficiência económica e administrativa, isto não é sustentável. Não é sustentável porque, primeiro, nós criamos uma sociedade que não produz, que se fica aquém de quem dá alguma coisa. Não pode ser. Não é? Querem dizer querem fulcrar a situação para uma comunidade verde, não é. Por exemplo, os painéis solares. Toda a gente desconhecia, inclusive engenheiros, meus amigos, desconheciam. Eu não sou contra os painéis solares. Sou contra os painéis solares só pelo facto e o motivo de o sol incidir neles transformam ou transmitem o dobro do calor ou mais do dobro do calor para a atmosfera. E como é que eu sei? Sei porque acontecem as coisas. Comigo acontece. Porque não é dentro dos gabinetes, não é dentro das universidades, não é dentro das fábricas que um indivíduo descobre as coisas. É cá fora. É no terreno. As eólicas, a mesmíssima coisa. Têm impactos ambientais graves. 10, 15 quilómetros, não há aves, não há qualquer vestígio de animal à sua volta. Transmite ondas magnéticas que desaparece tudo. Mais, nós pedimos a alguém para fazer um levantamento topográfico no Rio Minho, da qual o seu engenheiro António Leitão foi lá e disse: C. Dias, nós não nos metemos aqui no Rio. E o porquê? Estatelámos ali contra os penedos, nem aí dizemos. Tem que me arranjar alguém que nos faça alguma coisa, ou que tenha um barco para nos fazer acompanhar, para fazer o levantamento topográfico do Rio. Sim, senhor. Arranjei. O senhor, passado 8 dias, ele fez o trabalho, com tudo combinado, não falhou nada. Passado 8 dias, fui-lhe pagar. 8 dias, 10 dias, fui-lhe pagar. Era a minha obrigação. O que é que acontece? O senhor me dava a conta enquanto eu não lhe dizia o que é que eu queria fazer lá. E então, ele próprio disse: não, olha, eu sou pescador e sou caçador. Tenho 11 armas ali, já há 5 ou 6 anos que não pego nelas. E eu, mas porquê? É muito simples. Desde que puseste as ventoinhas aí nos montes, caça não há. E ele vira-se para mim e diz-me: e o Sr. Dias não ia aqui há uns anos atrás para a Espanha? Por acaso ia. Tinha lá um armazém de calçado e eu até fazia viagens para lá. E eu até julguei. E ele falou: você não via umas aves, bandos de aves, aí pela costa, por aí abaixo? Eu podia só tentar fazer uma questão, pronto, para a plateia. Não, eu estou a explicar. Porquê? Porque sei. Mais, os recursos hídricos estão completamente abandonados. Eu vou passar à frente. Isto é para saber porque é que eu sei. E sei. Estão completamente abandonados. Deitam para lá tudo, despejam tudo, falam-me de educação. Educação, nós não temos educação nenhuma. Não temos, nem temos equilíbrio. Aliás, mais, eu até posso afirmar que nós, desde a Revolução de 25 de Abril, ficámos compostos por políticos e pessoas desequilibradas.
Entende? Porque eu é que sei, e mais, não sei, sofro muito, porque sei coisas que não devia saber. Mas do seu ponto de vista, acha que não... Na minha opinião, eu digo porque é que sofro. Por exemplo, o ambiente florestal está completamente abandonado. Não limpam. Mais, ando com o problema do aquecimento global. O aquecimento global, por exemplo, um dos fatores são os painéis solares. O aquecimento global, um dos fatores é o aquecimento dos motores dos carros, etc, da industrialização. Quando estes carros podiam ser movidos todos por energia elétrica. Mas nós, em termos de Portugal, e mesmo em termos de Europa, somos completamente sustentáveis e autónomos de energia. Porque está completamente abandonada a energia. Nós temos uma tecnologia, foi uma brincadeira de miúdo que eu fazia no quintal dos meus pais, que Portugal é completamente autónomo de energia, venha a gastar o que vier a gastar. Mas tem então uma sugestão para... Agora ali para o senhor doutor José Manuel Mendonça, com todo o prazer em conhecê-lo. O senhor há um bocado afirmou que, por vezes, as empresas que não andam, não geram, não sei o quê. É preciso... Eu nunca vi fazer pão sem massa. É preciso massa para fazer o pão. E outra coisa... Eu vou ser muito rápido. Em relação ao aquecimento global, já fomos. Há mais. Eles na floresta, o que é um lucro, é um objetivo. Qual é o objetivo? É incendiar as matas, que é para os canadeiros andarem a debitar e depois geram lucros essas empresas. E quem são essas empresas? Há uma condicionante que está tudo mal. Isto não tem sustentabilidade. Mais, eu vi uma reportagem na Euronews que entre os anos 50, 2050, 2070, se continuarmos com este ritmo e com esta direção, vão vir tempestades de calor que, por onde passar, nada fica vivo. Okay. Tá? Pronto, eu agradeço-lhe então. Muito obrigado. Há de facto indicadores, como eu disse há pouco, que são indicadores que nos mostram que temos que agir, não é? Não sei, temos mais questões? Pois, pronto, mais questões da parte... Temos ali uma questão, mais uma. Portanto, peço novo que se identifique, por favor, e que faça uma questão. Ou duas, ou três. Muito boa tarde. Já me podem ver. Queria só perguntar se, em termos de ambiente, sei que a Câmara Municipal do Porto já dá passos nesse sentido, posso depois apresentar mais medidas. A proibição, se calhar a palavra é um bocado forte, mas a proibição no Centro Histórico do Porto do trânsito automóvel, dando liberdade e dando preferência à parte pedonal, ou seja, o exemplo disso é a Rua das Flores, mas todo o Centro Histórico vai ser brevemente interdito ao trânsito automóvel. Outra sugestão tem a ver com a parte da Movida também, em que se hoje uma notícia que o Presidente da Câmara Municipal do Porto quer que durante, pelo menos à sexta e sábado, seja também interdito o trânsito automóvel, também tendo a ver com a segurança, fazendo com que a STCP e a Metro trabalhem durante as 24 horas, por forma a garantir também a chegar a casa em segurança das pessoas, mas também tendo o ambiente como premissa. E a pergunta que eu coloco ao painel é o seguinte: há alguns municípios em Portugal que ainda têm um certo receio, não sei se é assim a palavra, de aplicar uma política ambiental, e gostaria de saber se isso tem a ver alguma coisa com a parte económica. Será que o ambiente não é suficientemente lucrativo para que alguns municípios apostem nessa política? Muito obrigado. Ok. Não sei se quer recolhia, se houver mais questões, recolhia mais uma ou duas questões, depois passava ao painel. Mais um ou dois corajosos. Pronto, temos aqui um corajoso à frente então. Uma só para acrescentar. Pedro Ferraz de Abreu, Faculdade de Ciências Universidade de Lisboa. Pedro Ferraz de Abreu, da Faculdade de Ciências Universidade de Lisboa. Só muito rápido para colocar a questão. Como, apesar de tudo, nós já apreciamos essas intervenções todas, acho que foram direitas ao alvo, mas eu gostaria de fazer uma pequena provocação, que é puxar a sardinha mais para o lado daquilo que é o pressuposto do debate, que é o contexto europeu e as políticas europeias.
E, nomeadamente, existe uma tese que circula de que esta questão da agenda de discussão de reindustrialização versus economia verde é posta na mesa no cenário da política europeia porque existe uma tendência forte na Alemanha de promover a chamada economia verde e que isso estaria em contenção com outros interesses, portanto, geopolíticos na própria Europa, de apostar mais numa reindustrialização por uma questão da divisão interna do trabalho. Como todos sabemos, não é? Portanto, na Europa houve um princípio de acordo entre quem industrializava, quem é que era a agricultura, o pacto agrícola, as reservas, não é? E, portanto, no fundo, debaixo desta aparentemente inócua ou aparentemente até, enfim, pondo em contenção coisas que não são em contenção, não estaria aqui em questão um novo redesenhar da divisão política económica, portanto, no cenário da política da União Europeia entre as forças políticas. Eu gostaria de vos devolver, porque gostei imenso de ver estes pontos de vista, mas gostava de os ver agora nesta hora. Ok. Temos ali mais uma, pronto, e depois já voltamos à plateia, não se preocupem, é só para também os oradores não perderem a noção das perguntas que estão a ser colocadas. É este senhor aqui em frente. Gostava de ouvir não, acho que é importante no que respeita à questão da eficiência e dos processos de reindustrialização e da economia verde, a questão dos processos de certificação, nomeadamente a diesel, que acho que era importante no que respeita a esta fase e aos projetos da União Europeia, que acho que é muito importante, hoje mais do que nunca, as certificações das empresas ao nível das empresas que têm em consideração muitos desses componentes. Ok, obrigada. Portanto, então pedi ao painel, se calhar seguindo mais ou menos a mesma ordem, portanto temos já 3 questões, uma mais sobre municípios, mas pode ser alargada até também a outros setores, mas pronto, aqui colocado via municípios, não é? Mais de política e certificação, não sei. Podem responder às que acharem que têm informação para, obviamente. Em relação à questão que foi colocada, penso que juntava a questão das autarquias, o ambiente e a componente económica de medidas que as autarquias possam vir a tomar ou não e que possam ser consideradas como, se podem ser medidas, pelo que eu percebi da pergunta, medidas ambientais que a autarquia poderá eventualmente considerar que não tenham uma rentabilidade económica ou que... Vamos lá ver. Isto, na realidade, tudo depende, voltamos aqui, neste tipo de tema nós estamos sempre a falar da mesma coisa, que é o nível de conhecimento que existe sobre a matéria, isto é, se em determinadas regiões, em determinadas zonas, o nível de conhecimento sobre de que forma é que uma determinada medida ambiental poderá vir a trazer, de facto, um impacto positivo a médio e longo prazo, se existir uma percepção de que não vai existir essa valorização, é muito provável que depois exista receio da sua implementação. E muitas vezes estamos a falar, nomeadamente, quando há o fecho de certas zonas, ou aquilo que se diz, não é? Ou o comércio local, ou porque as pessoas não têm tanta facilidade de ir ao local, e portanto o comércio local poderá ficar prejudicado, quando na realidade depois nós constatamos que, em casos em que isso acontece, se passa precisamente o oposto. Há zonas, eu sou de Lisboa, há zonas em Lisboa, nomeadamente na zona onde eu moro agora, que quando fui para lá há 4 anos, não havia ninguém na rua. Moro no centro de Lisboa e não havia ninguém na rua, não se percebeu onde é que as pessoas viviam. Quando começaram a colocar esplanadas e a colocar ciclovias e a colocar locais para as pessoas poderem estar na rua, as pessoas apareceram para a rua. E, portanto, o comércio tem um impacto positivo, porque, nesse caso, traz as pessoas para a rua. Por isso, eu não consigo, não tenho uma resposta. A única resposta que eu acho que consigo dar é que, na realidade, ainda há muito receio de que medidas ambientais não sejam lucrativas para a economia local, porque se calhar ainda não se consegue pensar nas dinâmicas que essas medidas ambientais podem gerar na economia local. São dinâmicas diferentes. Se calhar hoje em dia trazer pessoas para a rua nas cidades é das melhores medidas que se podem fazer e se calhar retirar os carros, porque de facto hoje em dia
a cidade foi construída para os carros e, portanto, as pessoas não conseguem circular na cidade. E, portanto, implica a capacidade de olhar para uma determinada situação e vê-la com outros olhos e ver novas dinâmicas de interação. E eu acho que a questão está essencialmente aí na questão das novas dinâmicas e, mais uma vez, passa por quê, penso eu, nomeadamente ao nível das cidades, das vilas, das autarquias, de conseguir conciliar valências e pensamentos de áreas diferentes, conseguir juntar as questões culturais com a componente económica, conseguir juntar um aspecto, um problema ambiental que pode ser traduzido como uma animação cultural numa determinada zona. Só que isto implica, lá está, uma grande abertura de pensamento e trabalhar em forma conjunta, que nem sempre é fácil e que há que dar e que há que começar. Em relação àquela pergunta da Europa, não sei se vou responder ou se vou entrar ou se consigo chegar ao ponto que era suposto, mas não há dúvida que a Alemanha exporta produtos biológicos, da agricultura biológica, não é? E é interessantíssimo verificar que esta estratégia europeia de 2014-2020, que nós já sabíamos em 2010, portanto, esta coisa de só se estar a discutir o pacote 2014-2020 em 2014 faz-me confusão, porque em 2010 já tínhamos a estratégia europeia para 2020 e, portanto, já se sabia que isto ia acontecer. Podíamos não saber exatamente as linhas, mas já sabíamos da agricultura biológica, já sabíamos das questões das energias, mas Portugal, em 2010, eu tentei organizar uma conferência sobre a estratégia Europa 2020, por acaso no Norte, não houve nenhuma inscrição, no Norte. Tentei, porque era 2010, houve a estratégia de Lisboa, vamos falar. Não, lá está na altura, ninguém percebeu o que era aquilo. Mas. Como? Pois, também, muito possivelmente foi pouco eficiente. Mas também a maioria poderia não saber. O que é facto é que, durante esses 10 anos, ou seja, desde 2010 até hoje, e mesmo antes, a Alemanha tem-se vindo a posicionar, exporta um conjunto de produtos que são hoje core ao nível de algumas das estratégias, de alguns dos pilares que este novo pacote tem. E, portanto, eu neste caso, a minha questão, eu não coloco muito a questão a Alemanha, eu ponho mais a questão, então, e Portugal? Quer dizer, Portugal, porque é que não... Mas Portugal não viu isto? Estava escrito, era só olhar para os números da exportação e das importações. Além de estar escrito em documentos, qual eram as expectativas que iriam acontecer em termos de definição de política, era olhar para os dados de importação e de exportação dos vários setores e ver os consumos e fazer uma análise um bocadinho mais elaborada, que toda a gente tem acesso, e tentar perceber que era isto que ia acontecer. Portanto, se este tipo de análises não são realizadas numa tentativa de antecipar um futuro que já está escrito, que à partida está escrito, daqui a, porque o mais curioso é que daqui a 2 anos ou 3 vamos estar a falar 2030, mas ninguém vai estar preocupado com isso, porque estamos todos aflitos em tentar conseguir e buscar o dinheiro da União Europeia para 2020, quando já devíamos ter isso tudo feito. E, portanto, e ao andar sempre nesta maneira, vamos, obviamente, perdendo oportunidades. Outros países que são mais ágeis conseguem ditar as regras e nós conseguiríamos muito, dada a nossa forte intensidade em capital natural, conseguiríamos muito, mesmo que não tivéssemos força de negociação, mas conseguiríamos ser suficientemente espertos para produzir bens que fossem exportáveis nessa natureza. Infelizmente, parece que ficamos sempre à espera do último dia para fazer um concurso. Sobre certificação, não há... Eu não percebi a pergunta, não sei, quer dizer, não percebi qual foi o âmbito da pergunta ao nível da certificação. Claro, as questões que se levantam aqui têm a questão da sustentabilidade, da eficiência dos recursos e por aí fora. Eu acho que a questão da certificação, nomeadamente das ISO 14001, vem resolver, em parte, as questões que estão aqui a ser debatidas. Quando eu olho para uma indústria, em específico, melhor, ele tem que ver toda a questão da cadeia, do processo, não vê simplesmente a entrada da matéria-prima à porta da indústria. Pois, aqui há a questão muito se estes temas da sustentabilidade devem ser discutidos ao nível normativo ou ao nível da oportunidade do negócio. Quando é ao nível normativo, significa então que as empresas se agarram a normas e, portanto, chegam à economia verde através de normas, sejam elas certificações, sejam elas certificações voluntárias ou seja legislação. E isso é desenvolver este tema ao nível normativo, que parece-me que também é necessário. A outra forma tem a ver com até que ponto é que as empresas conseguem identificar estes mercados como uma oportunidade de negócio e, portanto, desenvolver tecnologia e inovação para produzirem bens ou serviços que possam ser vendáveis a público interno ou externo e se escalar tal como qualquer empresa faz. Eu acho que, eu acho que a certificação tem um peso relevante e importante, mas eu acho que em termos
de médio e longo prazo, nós só conseguiríamos expandir esta noção de economia verde se, de facto, as empresas identificarem a oportunidade de negócio, se as empresas conseguirem visualizar que eu produzindo de uma forma mais eficiente, eu utilizando, ou criando novos processos ao nível da produção sustentável, consigo criar um bem ou um serviço que vai promover o consumo sustentável e dessa forma consigo também obter as receitas. E, portanto, o que eu estou a dizer, acho que tem um papel importante, sem dúvida, mas não acho que seja a solução para os problemas, ou seja, acho que deve ser visto, acho que devem existir as duas componentes, a parte normativa, e neste caso ao nível da certificação, porque aumenta a eficiência da utilização dos recursos e mesmo da gestão interna, mas também não devemos focar exclusivamente na legislação, apesar de eu achar que em Portugal talvez seja urgente colocar a legislação, mas a médio e longo prazo deve ser uma oportunidade de novos negócios. Ok. Eu passava por cima da primeira questão, embora eu gosto muito de transportes públicos aos fins de semana à noite e seja utilizador, mas focava-me nas outras duas questões. Relativamente, e por estar mais próximo à questão dos normativos sobre questões deste ano, eu reconheço a sua importância, mas acho que a importância do normativo em Portugal é relativa, porque qualquer processo jurídico acaba por prescrever se vier a ser necessário. Nós passamos mesmo antes destas certificações, quer dizer, certificações de qualidade, todos esses processos normativos exigências legais, por exemplo, sobre lei das águas, destino das águas, etc. Tudo isso, não há depois nenhum poder que obrigue as empresas a cumprir. E, portanto, acaba por ser um bocado irrelevante ter normativos e leis muito boas, porque, a bel prazer, elas não são cumpridas. Esperemos que nas próximas décadas esta situação venha a ser corrigida. Relativamente à questão da proatividade na interpretação dos regulamentos e das linhas diretoras das políticas europeias, eu acho que Portugal realmente é muito mau aluno. Portugal é um aluno que estuda só para os exames, portanto, já passa o tempo todo, depois faz 2 meses de trabalho intensivo antes de escutar uns quadros para tentar utilizar o máximo possível da verba disponibilizada. Até ao nível do governo. Principalmente ao nível do governo, porque as responsabilidades são mais altas quanto maiores são os postos que se vão. Portanto, muito mais ao nível do governo e dos públicos. Mas, de facto, se nós pegarmos na estratégia de 2020, e somos médios alunos aqueles que estudamos só para os exames, ainda vamos a tempo. E de facto, todos os programas que libertam montantes significativos, eles estão focados nas questões que há pouco referi, se calhar não são entrar neste aspecto, mas é bens transacionáveis com forte densidade tecnológica, integração da sustentabilidade nas cadeias de processo industrial, portanto, todos eles vêm apoiar esta linha. A questão de ser ou não por influência da Alemanha, a mim que sou português aqui na ponta meridional da Europa, é mais ou menos irrelevante. Enfim, também fazem coisas bem feitas, de vez em quando, os alemães também exercem influências positivas, portanto, vamos utilizar o positivo. Ok, obrigada. Bom, telegraficamente, e procurando responder a todos, ou pelo menos abordar todas as questões. Relativamente às questões que colocou, pronto, eu percebo o ponto de vista. Eu acho que a única atitude é ter uma atitude o mais positiva possível, crítica, naturalmente, e muito informada nestas matérias. Eu tinha 5 ou 6 anos e cresci, o meu pai era engenheiro de uma central da EDP ali em Gondomar, junto ao rio, a carvão. E eu cheguei a descer ao fundo das minas do Pejão, São Pedro da Cova, e sabia os problemas do hexafluoreto de enxofre e da poluição,
que a EDP depois indemnizava os agricultores, etc, etc, etc. Eu acho que percorreu-se, o progresso foi extraordinário. Foi extraordinário. E as escombreiras de São Pedro da Cova, sabe a gente agora o problema que lá está, de poluição, etc, etc, etc. Um progresso extraordinário. Eu doutorei em energia eólica, nos anos 80. Eu sou o primeiro doutorado em Portugal em energia eólica. Mas como doutorei cedo demais, foi uma espécie de adiantado mental, acabei por não poder trabalhar em energia eólica, porque só 15 anos depois é que as empresas portuguesas investiram em energia eólica. E, de facto, pegando neste problema, porque eu aderi à energia eólica por razões, nem era política, por convicção. Mas percebi rapidamente, e por isso é que fui fazer o doutoramento para a Inglaterra, percebi rapidamente que a convicção não chegava. Havia um problema de tecnologia, havia um problema económico. E, de facto, só quando os problemas de tecnologia e económicos foram resolvidos é que a energia eólica se transformou numa brincadeira de ecologistas que diziam a energia atómica não obrigada, com umas etiquetas amarelas por toda a Europa, numa coisa séria e que ameaça seriamente os interesses instalados noutras áreas. Portanto, foi preciso tecnologia e foi preciso que a tecnologia desse capacidade e pelo meio do caminho, já agora, muita tecnologia que veio da indústria automóvel e aeronáutica para a energia eólica, que é muito mais sofisticada do que se pode pensar. Portanto, eu acho que temos que ter uma atitude positiva. Obviamente, eu percebo o que disse. Aqui há muita mistificação, há muita aldrabice. Por exemplo, o lobby nuclear, que nos tentava vender há 1 ano ou 2 centrais nucleares, quando os únicos países do mundo que as construíam eram a China e a Rússia. E quando na Finlândia, o governo finlandês deu ajudas ilegais a uma empresa que construiu uma central nuclear e tem um processo da Comissão Europeia de multas sobre o governo finlandês. Portanto, isto tudo é uma mistificação. Mas nós tivemos pessoas educadas e inteligentes, etc., que tentaram nos vender que tínhamos que ter uma central nuclear. Os meus colegas especialistas em redes elétricas dizem que nisso nunca ia acontecer. Porquê? Porque o sítio mais lógico para ter uma central nuclear tinha que ser onde? À beira da região de grande consumo, que era Lisboa. Ora, ninguém em Lisboa ia decidir uma central nuclear em Lisboa. Queriam que pusesse a deitar os montes. Aí podia estar, em Lisboa ninguém queria. Não é? Portanto, isto é para mostrar que isto é um problema complicado, mas temos que ser mais positivos. Bom, sobre o problema do ambiente versus economia, que foi levantado lá atrás. É evidente que a sustentabilidade tem os tais 3 vetores, a coesão social, a sustentabilidade ambiental e o crescimento económico. E é preciso que as 3 coisas joguem. É preciso que as políticas ambientais sejam economicamente viáveis. Eu sei que é difícil colocar multas e é difícil perseguir os pagadores, etc, etc. Mas tem que ser por essa via, porque, obviamente, se ficar mais barato produzir poluindo, o empresário português vai produzir poluindo, ponto final, porque fica mais barato, porque ele tem que ser competitivo, porque ele tem que aumentar as margens de lucro. Isso é normal. Agora, a política fiscal e as multas, etc, etc, têm que fazer com que seja mais barato produzir sem poluir do que produzir poluir. Há aqui um ciclo. Assim como as políticas laborais têm que ser também economicamente viáveis. Não se pode encorajar as pessoas a viver com o subsídio de desemprego. Portanto, é preciso aqui um equilíbrio, não é? Obviamente, tendo em conta todos os problemas sociais, etc, 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 etc. Portanto, isto é um triângulo. Finalmente, a última questão e a mais complicada, sobre a política europeia da economia verde versus a reindustrialização, que foi colocada ali pelo nosso colega da Universidade de Lisboa. Essa é complicada, porque essa, de facto, aí são os grandes interesses. E aí eu tomo o que a Sofia disse. Nós temos uma oportunidade na economia verde. Eu acho que temos uma oportunidade. E temos uma oportunidade porque temos recursos únicos. Ainda assim, apesar de termos estragado muita coisa, temos recursos únicos. E até não só para ter uma economia verde em muitas áreas, mas também para vender a imagem de um país verde, saudável, etc, 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 e outras áreas da economia, nomeadamente do turismo, e a imagem do país como um todo lucra muito se nós conseguimos fazer isso. É evidente que nós próprios, se formos honestos e sinceros, sabemos os tais sítios horríveis e as asneiras todas e os sítios... Mas eu viajo muito e nós também temos que ter uma noção. Nós somos muito críticos relativamente ao nosso país, temos que o ser, é evidente, mas também mesmo por essa Europa evoluída, rica e instruída, também há coisas inacreditáveis. E no país de sucesso que é a China, as pessoas hoje em dia andam de máscara porque não podem respirar. Portanto,
apesar de tudo, temos que ser um bocadinho positivos, críticos, exigentes, mas positivos, e ainda há uma oportunidade se fizermos o trabalho de casa com mais tempo. Eu acho inacreditável, o governo que manda para Bruxelas um acordo de parceria e esqueceu os estudos estratégicos de especialização inteligente das regiões. Esqueceu. Quando Bruxelas disse que nenhum dinheiro vem sem uma estratégia de especialização inteligente para suportar. Esqueceu uma versão... Não, esqueceu. Não, mas no princípio... Não, mas é verdade, e eu não estou aqui a defender o Rui Moreira, nem a fazer publicidade. É verdade que o acordo de parceria foi recusado 2 vezes por Bruxelas. É verdade. Não venham cá com histórias. Porquê? E não tem a ver com a expressão inteligente. Tem a ver com a incompetência. E com começar no dia anterior do exame, às 5 da manhã, é que começou a fazer a coisa, não é? De facto. Isso é um problema muito nosso, muito da nossa personalidade, da nossa maneira de estar, da nossa maneira de fazer a direta para o exame no dia seguinte, nem que começa no meio do exame. Portanto, eu acho que há tempo, que há alguns meses, é pouquíssimo, Espanha, o País Basco, a Áustria, etc., fizeram tudo muito mais direitinho, e isso coloca-nos, o facto de fazermos as coisas tarde e não tão bem, coloca-nos nas mãos depois dos alemães e dos outros, isso coloca-nos nas mãos. Depois eles vão nos dizer como é que a gente vai ter que fazer, isso é verdade. São processos sempre muito menos participados, depois não há tempo, não dá para ouvir, não dá para saber. Eles próprios sabem. Aliás, eu até acho que foi bom, foi para a proteção até de Portugal. A primeira recusa foi um funcionário português da Comissão Europeia que mandou para trás, quer dizer, quase mandou para trás antes que os outros vissem, exatamente. Ok, muito obrigada. Daniel? Só muito rapidamente, indo à primeira e à última questão para abreviar, em relação à questão, por exemplo, das eólicas que dava, digo-lhe pela experiência do jornalismo que fomos fazendo que temos na equipa da Biosfera muita gente a escrever muito e a fazer muita coisa contra as eólicas, porque nem tudo que é eólica é ouro. Ou seja, nem todos os projetos são bons e têm impactos ambientais enormes e não podem ser repetidos por todo o país, em todo o sítio, numa ganância que não tenha qualquer sentido, sem estudos de impacto ambiental. E mesmo havendo estudos de impacto ambiental, já ninguém sabe muito bem o que é que são hoje os estudos de impacto ambiental, porque eles permitiram tudo, não é? Ou quase tudo. E em contraponto, sabemos sempre que o poder político toma decisões que têm, sobretudo, a ver com a questão da economia. Aquilo que mais me preocupou neste momento troika foi o facto de o ruído sistemático e constante até aos primeiros 20 minutos dos telejornais ser apenas e sempre sobre a questão de mais déficit ou menos umas gramas e no subterrâneo tudo estar a acontecer da forma mais absurda. Aquilo que o professor dizia há pouco sobre a questão de São Pedro da Cova, o anterior Ministro da Economia, que tinha uma visão mirífica sobre o progresso, ele licenciou mais de 100 explorações mineiras de uma só vez em Portugal, que ainda não sabemos muito bem onde é que aquilo vai dar. Porquê? Porque nós temos para nós, que compramos feito a ideia de que o Canadá é um país absolutamente extraordinário. E o Canadá, que era um modelo onde eu acho que ele se inspirou bastante. É verdade que o Canadá é um país absolutamente extraordinário e é verdade que o Canadá é um país perfeitamente sanguessuga dos recursos naturais, nomeadamente ao nível dos recursos mineiros, por exemplo. Indo então também só para dar um toque em relação à questão final sobre a Europa e sobre as políticas europeias. Eu durante algum tempo fiz algum trabalho com os empresários aqui do Norte sobre a indústria portuguesa que tinha sobrevivido. Porquê é que sobreviveram empresas industriais que exportam? Eu não sei se nós nos temos interrogado sobre isso. Numa fase em que toda a gente vendeu aos estrangeiros porque era mais barato, ou meteu dinheiro na banca porque dava dinheiro muito mais depressa, como é que houve uns malucos que ficaram com fábricas que agora são a salvação de Portugal? Eles que tinham sido profundamente arrasados porque eram os tipos dos Ferraris. Quer dizer, porquê que eram os tipos de Ferraris? Porque ganhavam dinheiro, quer dizer, outros construíam casas na Quinta da Marinha, outros iam todas as semanas para Nova Iorque. E os malucos aqui, parolos, compravam Ferraris. Pronto, mas eram tão parolos quanto os outros, só que quem está em Lisboa não via isso nos médias, não é? E, portanto, estes parolos dos Ferraris, muitos não eram os dos Ferraris, também é sempre o problema do ícone. Não é? Há um que tinha Ferraris, 100 não tinham Ferraris. O Valdoava era dos Ferraris. Mas estes malucos ficaram com as fábricas porquê? Um dia a fazer uma reportagem na Rio Pel, o dono da Rio Pel explicava, e quanto vos isto em 30 segundos, de uma maneira muito simples, porque é que a fábrica existia.
A Riopel tinha 2.000 pessoas, tinha sido criada pelo avô e tinha empregado toda a gente da pousada de Saramagos. Um dia os holandeses chegaram lá, fizeram uma joint venture com eles e disseram-nos, isto é verticalização, vamos mandar tudo para a China, nós ficamos com a marca e ganhamos o dinheiro cá. E o neto do fundador teve ali um problema, quer dizer assim, e como é que eu despeço a avó? Como é que eu despeço este miúdo que era da avó, que já trabalhava cá, e olhou para as pessoas cara a cara todas e dizia, como é que eu vou despedir esta gente? Uma a uma, tu conheces todos, isto é junto da terra. E o resultado foi, eles romperam com a joint venture dos holandeses, que os ia pôr milionários, entre aspas, para dizerem, nós queremos continuar a ser verticais cá. E ao sermos verticais cá, aquilo que nós vemos hoje como o sucesso da indústria portuguesa, que não é preciso reindustrializar, exceto no problema das cotas ou da concorrência louca que, entretanto, foi feita, é porque estas empresas ficaram verticais porque não tiveram coragem de acabar. E foram, a maioria delas, familiares. Não os tais gestores, que muitos deles até meteram dinheiro na banca e estouraram. Estouraram o dinheiro na banca, mas, enfim, estão outra vez a ganhar dinheiro com o têxtil ou com o calçado. Mas ficaram porque era a sua terra, eram as suas pessoas, era aquilo que sabiam fazer e, portanto, ficaram. E se hoje existe indústria na Europa, em certo sentido, isso resulta da teimosia de muito da economia familiar. Aquilo que acontece na Alemanha, a Alemanha é um grande sucesso de economia industrial. Porquê? Porque o grosso das empresas são familiares. E as que não são, o grosso, digamos, o tecido, claro que há as grandes, e essas são as do capital que a gente conhece. Dizia-me um dos empresários o seguinte, no início dos anos 90, quando a Europa chegou cá, o Leon Britton e o Peter Mandelson e os outros comissários da indústria diziam, esqueçam, o desenvolvimento é o Norte faz as coisas de valor acrescentado e o Sul faz os serviços. E foi isto que nós montamos. E, portanto, é muito natural que todo este processo se tenha perdido pelo caminho ao nível da industrialização. A União Europeia conduziu isto realmente numa metáfora que não era a nossa, numa ideia que não era a nossa, e nós agora estamos a reaprender o caminho. Eu acho que vamos conseguir, e estamos a conseguir fazer coisas muito interessantes ao nível da reindustrialização ou da industrialização, exceto uma que, no meu ponto de vista, nos pode colocar outra vez no ponto quase zero. É que se vamos acreditar que os empresários portugueses vão continuar a ganhar dinheiro com este sistema fiscal, estamos enganados. Eles vão pôr o dinheiro fora. Ninguém sobrevive em Portugal de forma sistemática com esta absoluta forma de caçar impostos, seja como for. E, portanto, nós vamos ver rapidamente as empresas portuguesas a internacionalizarem-se. E internacionalizarem-se significa uma coisa que eu aprendi no jornalismo ao fazer uma falência na Camac. A Camac era uma fábrica de pneus e que eu acompanhei o processo de falência. O Sr. Thierry tinha uma forma extraordinária de ganhar dinheiro em Portugal, que era revendia uma empresa inglesa que colocava o dinheiro num offshore e a fábrica faliu cá. A empresa não podia ter mais encomendas. O problema é que o dinheiro não ficava cá. E eu acho que se nós continuarmos por esta via, nós podemos ter economia verde, empregados de baixos salários, mas andando aqui toda a gente a sobreviver. Até somos um caso de sucesso que fazemos coisas muito boas. Agora, o dinheiro não volta. E, portanto, ao lado das questões da economia verde, é preciso perceber também a fiscalidade verde e, em certo sentido, uma certa fiscalidade sustentável em todos os sentidos. Sim. Só que eu dou encontro daqui do que o Daniel disse. E olhando para o que aconteceu nos últimos 10 anos, não só em Portugal, mas de uma forma geral na Europa, a criação de riqueza, não é? Nos últimos 20 anos, gerou-se porque houve criação de dinheiro. Houve empréstimos. Empréstimos que as pessoas iam solicitar ao banco para comprar casas e empréstimos que os bancos concediam a empresas para fazer os seus investimentos. E foi assim que se criou riqueza, ou seja, que se criou dinheiro a circular na economia através dos empréstimos. Isto surgiu, obviamente, quando também em Portugal o sistema bancário começou a desenvolver-se, existiram mais bancos, etc. Criou-se dinheiro desta forma. Se nós formos olhar para, nos últimos 20 anos, e isto na Inglaterra é a mesma coisa, portanto não é só em Portugal, este dinheiro que foi gerado, estes empréstimos concedidos à economia foram para onde? Atualmente ou sabe, nos últimos 2 anos, atualmente não, mas em dados talvez de 2010, agora não me recordo bem, mas o portfólio de crédito que os bancos concederam, e depois já faço a ponto com isto da economia verde, que os bancos concederam, se olharmos só para as empresas, a percentagem de empréstimos concedidos às empresas que foi para o setor da construção imobiliária, em média em Portugal anda por volta dos 40%. Andou.
Se nós olharmos o total dos empréstimos que a banca concedeu às pessoas, portanto, a nós, cerca de 90% foi para comprar casas. Portanto, nós num sistema económico em que uma grande fatia da moeda que é criada é colocada na compra de imobiliário. Uma outra grande fatia do dinheiro criado é concedido a investidores para comprarem produtos financeiros, também foi o que aconteceu. Temos apenas uma pequena fatia, se calhar menos de um terço, muito possivelmente menos de um terço, talvez 20%, não sei, mas por aí, de dinheiro que foi emprestado a empresas e essas sim que investem na economia real. Portanto, se nós nos últimos 20 anos, o dinheiro que foi gerado foi ou colocado no setor imobiliário, em termos de especulativos, mas que não é um investimento. Quer dizer, quando compra uma casa, a casa não vai originar daí a 5 anos uma coisa qualquer. Não é? Está ali. E foi colocado em mãos também para compra de produtos financeiros especulativos. E se apenas uma pequena parte foi realmente colocado nas empresas, então nós não podemos dizer que não nos podemos queixar, entre aspas, ou estar surpresos pelo facto de nós não sermos produtivos. Nós não somos produtivos em Portugal porque nunca se investiu na produtividade. Investiram-se noutras coisas que não eram produtivas, que davam tal retorno a curto prazo. Numa casa, compro por 20, daqui a 2 anos vendo por 25 ou 30, e numa bolsa, numa coisa qualquer, lá de uma empresa, que também compro por 10 e vendo por 15. E, portanto, isto tudo para dizer o quê? E também porque é a área que me interessa mais e que tenho estudado mais. Tem a ver com... Enquanto o setor financeiro também só se consegue a economia verde quando se emprestar dinheiro para fazer a economia verde. Não é? As empresas que queiram, hoje em dia, as empresas mais inovadoras que tenham produtos de economia verde, se forem à banca, a banca não percebe o que é que eles estão a falar. Portanto, tem uma grande dificuldade, de uma forma geral, é óbvio que há exceções, há bancos sempre, há um ou outro banco com alguma exceção em Portugal, mas de uma forma geral, grandes projetos inovadores. A banca não consegue perceber porque, primeiro, não tem o historial do risco. São projetos novos, não tem uma análise setorial da probabilidade daquilo correr bem, não tem benchmark de saber quais são os rácios médios daquele setor e não consegue compreender o que é que vem a seguir de futuro. Portanto, muitos projetos inovadores ou vão para Venture Capital, ou vão exatamente para Venture Capital, ou para Business Angels, porque eventualmente não conseguem obter outro tipo de financiamento. E, portanto, eu acho que nesta trilogia dos vários temas, acho que o setor financeiro tem um papel fundamental também na promoção desta dita economia verde, que está associada à fiscalidade verde. Quando se fala da fiscalidade verde, temos de colocar aqui os ganhos também, para induzir a criação de fundos verdes, etc., porque numa fase inicial a economia verde é algo que pode-se dizer que o país não tem dinheiro, quer dizer, alguém tem dinheiro, se as empresas continuam a dar lucro, o dinheiro vai para algum lado, portanto, há dinheiro. Não sei muito bem de que forma, mas se não houvesse dinheiro, não estava, quer dizer, as grandes empresas não existiam. Portanto, aqui a questão é, para conseguirem uma economia verde realmente, a questão da fiscalidade verde tem de estar muito associada também com uma política de financiamento verde. E enquanto isso não tiver tudo concertado em prol da dita economia verde, o que é que vai acontecer? Vamos continuar a ter fiscalidade que vai incentivar a criação de empresas, ou que pelo menos não vai incentivar a criação de empresas verdes, porque não cabe na cabeça de ninguém que uma microempresa tenha de, nos primeiros 2 ou 3 anos ou 5 anos da sua existência, tenha de ter o mesmo enquadramento fiscal que uma grande empresa. É surreal. Quer dizer, isto é estar a dizer nós não queremos empreendedores. Porque como é que eu, como uma microempresa, tenho as mesmas percentagens, quer dizer, de uma forma geral do que as grandes empresas? Não faz sentido. E, adicionalmente, se estamos a falar de empresas com um caráter de inovação, obviamente tem um muito maior risco. E esse risco é um risco, mas tem de ser partilhado com a sociedade. Isto é, o Estado tem de haver instituições públicas, tem de haver ou empresas privadas, tem de haver alguém que partilhe este risco inicial dos projetos de inovação e que podem ter um alto impacto na economia. Enquanto isso não acontecer, os bons projetos ou saem de Portugal, ou encontra-se a Venture Capital, mas poderão existir muitas oportunidades que não são apanhadas. E, portanto, o dinheiro, raise the money, para a economia verde, é também um aspecto fundamental. Não sei se o Roberto quer aqui acrescentar alguma coisa. Não. Está pressionado pelo tempo? Ah, não. Só deixava aqui duas mensagens. Uma negativa e outra positiva. A negativa tem a ver com aquilo que disse, que vocês disseram há bocadinho. E há bocado comentava com o vice-presidente, com o Carlos da CCDRN, a propósito dos decisores,
sobre o patrão ou o gestor que nunca esteve no chão da fábrica. Nunca vai ser um patrão, nunca vai ser um gestor. O problema é que quem toma essas decisões políticas todas são pessoas que não conhecem a realidade do país. E estão a legislar por uma realidade que não conhecem. Na minha área de Ciência, Tecnologia e Inovação, já disse isso várias vezes na cara a vários secretários de Estado, ministros, que vão para lá e não percebem nada do que estão a fazer. Nada. Zero. Aquilo que disse do Canadá, claro, pois obviamente, percebe do Canadá, mas não percebe de Portugal. Esse é que é o problema. Uma nota de esperança, com uma pequena história. Uma vez houve um rapazinho que saltou ao muro da antiga fábrica Campeão Português. Saltou ao muro. Saltou ao muro, um rapazinho de 8 anos, e andava à procura do patrão. E o segurança apanhou: o que é que tu queres? Quero falar com o patrão. Então, patrão, não, vai-te lá fora. E ele tornou a saltar ao muro. E desta vez conseguiu lá esgueirar-se, até que de repente encontrou um senhor e perguntou: o que é que andas aqui a fazer? Eu quero falar com o patrão. E a senhora perguntou-lhe: mas o que é que queres fazer? Eu quero falar com o patrão porque eu quero ir trabalhar para esta fábrica. O senhor era o patrão, o dono da Campeão Português. E o jovem de 8 anos era o Sr. Frederico Fortunato, hoje em dia dono da Chiaia, a fábrica de calçado mais avançada de Portugal. Portanto, essa é a nota de esperança. Eu tenho pouca esperança nos políticos e nos decisores, nenhuma, muito pouca. E tenho muita esperança nas pessoas que, do chão da fábrica, de pôr as mãos na massa, conseguem construir. Com Ferrari, sem Ferrari, pouco me interessa. O que é preciso é que construam e tenham iniciativa. Mas é uma preocupação isso que disse das micro e pequenas empresas. Hoje no público vem um gráfico sobre quem abateu a dívida. Não sei se viram. Nos últimos anos as grandes empresas aumentaram a dívida. As PMEs diminuíram a dívida. E os que mais diminuíram a dívida foram as microempresas que diminuíram a dívida. Pagaram as suas dívidas. As microempresas pagaram as suas dívidas. Estão muito menos endividadas hoje do que há 3 ou 4 anos. E quem cria emprego em Portugal, em alturas de crescimento, são as PME e as micro. Em alturas de crescimento... Agora, na política fiscal, a gente sabe em que gabinetes de advogados é feita, não é? E só mais uma coisa, estava a dizer o Zé Manuel Mendonça, o plano, hoje existe o calçado, em certo sentido, no plano em que está, porque em 1988 foi pedido um estudo estratégico ao Banco Português do Atlântico, feito pelo Miguel Cadilho e aplicado pela Eticaps. Portanto, isto demorou, 88, 98, há 25 anos que eles trabalham no mesmo plano. Não foi o Governo. Foi uma associação com um plano feito com uma pessoa com uma visão, um grupo. Pronto, estou aqui com não sei se o Roberto tiver que se deslocar. Pronto, agradeço imenso a participação de todos. Havia aqui muitas questões a pôr, fiquei aqui com dúvidas, não é dúvidas, mas de facto muitas das dimensões que aqui foram faladas implicam este trabalho a nível europeu, quer dizer, porque a fiscalidade também não vale a pena mudar a fiscalidade só num país, não é? Porque muitas vezes não consegue depois competir com outras fiscalidades ou outras medidas noutros países e, portanto, de facto aqui o panorama europeu e o papel da Europa acho que pode ser muito, muito importante, mas já não há tempo para o debater. Portanto, eu queria mais uma vez agradecer a todos os oradores aqui presentes, acho que deram um excelente contributo. Isto é apenas o início, quer dizer, não só o início dos debates deste projeto, mas o início do debate destas questões, diria eu, não é? E esperemos que em próximos debates possamos ter plateias, que esta foi muito boa, obviamente, mas mais diversificada em termos de dimensões, para também termos maior possibilidade de agir na sociedade. Mas agora o Pedro Ferraz de Abreu irá fazer umas breves notas. Estamos todos já um bocado em cima da hora. Eu não queria estar a subir. Eu não gosto das alturas. E assim é mais rápido. Muito bem. Só muito rápido. Isto é uma tarefa difícil fazer uma síntese, portanto, em tempo real, incorreto, mas eu penso que há algumas coisas que transpareceram claramente, portanto, dos vários intervenientes, que é bastante interessante, mesmo partindo de perspectivas muito diferentes e de zonas distintas, de onde estão, como dizia, portanto, o Presidente da CCDE, de acordo com o posicionamento em que estamos, seja na cadeia de valor, seja, portanto, no sistema produtivo. Uma delas que pareceu claro aqui é o ênfase de que há, como se atribui à Einstein, não é? Portanto, as coisas devem ser simplificadas, mas não demasiado simplificadas. E
desde a proposta, portanto, de haver generalização da obrigação de perceber como é que se faz uma matriz, sobretudo para aprender que há interação entre variáveis e que as coisas não são tão simples e que não se pode simplesmente olhar para as coisas num ângulo sem perceber que elas afetam outras, até à questão do posicionamento na cadeia de valor, até à questão de haver quem esteja a fazer, portanto, o papel de gestor e gerir um processo produtivo sem sequer o entender e sem visitar o chão do fato. Há uma série de pontos de vista em diferentes ângulos que, no fundo, passa pela necessidade de nós, quando agarramos nestas questões, haver uma certa transversalidade na apreciação. E isso é um ponto que foi aqui comum. Outro, que eu particularmente gostei muito, uma bandeira minha, é que nós estamos numa era, portanto, claramente em que a tecnologia e, de certa maneira, uma tecnocracia, portanto, é valorizada sobre outros fatores, e eu vejo, aliás, com muita tristeza, até certas forças políticas, tanto à direita como à esquerda, portanto, parece que os valores saíram, portanto, do panorama político. Eu lembro-me, nos tempos da ditadura, portanto, era Deus, Pátria e Família. Agora a pátria, portanto, parece ser, portanto, o lucro, a família, portanto, pode-se mandar o pai para 100 km e o filho ou a mãe para 400 km e é uma sorte, mas em nome da eficiência. Introduzir, portanto, valores tem tanto um papel como depreende, portanto, de várias intervenções, tanto um papel do ponto de vista do equilíbrio, dizia José Manuel Mendonça, não se pode arranjar um sistema no qual seja mais barato produzir poluindo do que não é produzir não poluindo. E, portanto, a incorporação de certos valores corresponde àquilo que, enfim, nós às vezes chamamos que é tentar uma coisa difícil, que é internalizar as externalidades. As externalidades negativas normalmente não aparecem visíveis na conta e nós temos que arranjar a maneira que elas fiquem visíveis. Mas, diz Roberto bem, que não há maneira de obrigar, portanto, empresas a cumprir, é um pouco ficção e que, como tal, na prática, se nós apoiamos num princípio normativo, acabamos por criar uma situação em que, na realidade, criamos, portanto, situações de desvantagem desleal em relação aos incumpridores, que acabam por, na prática, acabar por arrastar por via, portanto, da dinâmica, portanto, imparável, que todos acabarão por arrastar aquilo que, em planeamento, nós chamamos de tragédia do commons, não é? A tragédia dos comuns, é que se há um que explora e ganha com isso, todos, portanto, veem-se na posição de que ou vão também explorar ou são completamente aniquilados. Daqui temos um desafio que pareceu transversal também, que é, não temos outro remédio, senão, além de incorporar valores, também encontrar soluções que consigam acabar com um problema que outros chamam, portanto, um problema da fatiga da monitorização, que é haver algumas formas realísticas incorporadas nos sistemas, seja pela fiscalidade, seja pelo sistema produtivo, seja pelo sistema de educação, seja por outro tipo de capacidade de inovação também tecnológica, de incorporar os mecanismos de monitorização e de enforcement, porque senão não há, efetivamente, condições de pensar que só o GIS ou o isso que vão assegurar essa realidade. Portanto, do ponto de vista das várias questões que foram apresentadas aqui para encurtar razões, eu não queria deixar de focar uma coisa que eu apreciei bastante também na intervenção, quando o Daniel refere, no fundo, nós também temos aqui um problema de um jornalismo enfraquecido e o nosso quarto poder, que faz parte de um equilíbrio fantástico que se construiu, portanto, de check and balances, não é? Portanto, e o poder dos mídia foi construído, enfim, foi exaltado por toda uma geração como tendo esse papel essencial de conseguir manter um bocadinho nas pontas dos pés as forças com demasiado poder, tanto económico como político, e estar enfraquecido. Isso é mais notícias para a saúde. E a sustentabilidade que nos traz aqui é, portanto, um problema de sustentabilidade de gestão de recursos. Os recursos, portanto, não se pode só consumir pela pressão, como disse o Presidente, portanto, é um resultado não de nenhuma conspiração, digamos, financeira secreta, mas um resultado de pressão real, portanto, do crescimento das exigências das necessidades, mas nós não podemos deixar de ignorar, isto não é já um problema de agenda, é um problema de facto, há recursos limitados, ou a gente assegura a sustentabilidade, portanto, dos recursos, ou estamos, portanto, fora, temos que ir para Marte, não chegaremos a tempo. Mas há a sustentabilidade humana, ou seja,
como diz Daniel também no exemplo, portanto, que deu, há uma diferença entre olhar a eficiência do ponto de vista de despedir aqui, manda-se o trabalho para a China porque dá mais soma, mas depois assim destruímos uma vila e as vidas para milhares de pessoas. E esta ideia peregrina de que às vezes aparece de que nós despedimos, mas depois vai haver crescimento, mas um problema que a gente esquece é que às vezes não são as mesmas pessoas, não é? Há alguns que são despedidos e os que podem ser contratados não são os mesmos que foram despedidos. E, em última análise, a sustentabilidade é um conceito humano. Já agora convém que também haja sustentabilidade da humanidade e do ser humano, porque senão chegamos a um planeta que temos um equilíbrio fantástico de sustentabilidade, estão custos, mas 100 pessoas no planeta, mais baratas. E do ponto de vista, no fundo, da própria questão que foi colocada sobre a cadeia de valor. E aqui termino, enfim, o esforço de síntese, que é todas as atividades, sejam elas no terreno económico, financeiro ou do ponto de vista, portanto, humano, atividade cívica, têm alguma forma de organização que são as instituições. As instituições do ponto de vista, portanto, das empresas, as instituições universitárias, as instituições cívicas e não posso deixar, sendo eu um professor universitário, de referir com enorme apreço, portanto, as várias intervenções que salientaram que sem o conhecimento e a liberdade de conhecimento não há capacidade para gerar valor. Nós precisamos ligar as universidades às empresas, mas não podemos fazer transferência de conhecimento se ele não é gerado e não há conhecimento aplicado sem haver conhecimento básico e fundamental e, portanto, vistas curtas se consegue não é, este tipo de sustentabilidade sem ser fundamentado numa visão também da liberdade de conhecer e da capacidade de conhecer do ser humano, também não vamos longe. E por isso, esta é aquilo que eu posso conseguir como síntese possível e agradeço a presença de todos, a coragem de prolongar, portanto, da hora. Agradeço também à equipa que fez o webcast, que vai ser bastante útil para multiplicar, ter um efeito multiplicativo, não é só esta audiência, esta é a vantagem também das novas tecnologias. E, claro, junto-me àquilo que já são os agradecimentos, portanto, foram feitos aos distintos participantes, portanto, e à equipa que organizou, portanto, o debate. E não posso deixar de terminar sempre, porque é para mim um prazer especial de ser a voz, enfim, impressionada do meu querido amigo, portanto, o professor Pinto Paixão. De facto, foi o inspirador de nós agarrarmos, portanto, neste projeto, por entender que o debate político está, infelizmente, demasiado afastado da fundamentação científica e, como também disse Daniel, e dou-lhe a última palavra de síntese, às vezes os universitários assinam pareceres, mas a questão é saber se eles estão fundamentados na ciência. E é a tristeza que às vezes parecem mais fundamentados nas suas agendas do que efetivamente seria boa e fundamentada ciência. Muito obrigado.